tarde, amados irmãos da Segunda Igreja Evangélica Batista em Primavera. Estamos hoje com um dia todo especial de oração. Os batistas brasileiros comemoram esse dia como Dia Mundial de Oração. E nós, desde as 5 da manhã, estamos nos revezando, estamos participando desse banquete espiritual, falando ao Senhor, fazendo súplicas, ações de graças, humildemente pedindo perdão, intercedendo por aqueles que neste momento precisam, carecem das orações da igreja. Eu quero, nesta hora, convidar você para fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor. Oremos. Santo Deus de misericórdia, bondade, justiça, tua igreja, Senhor, neste dia especial, vem à tua presença suplicar as tuas bênçãos, se derramar, Senhor, em humildade, te pedindo clemência, te pedindo misericórdia sobre os problemas que estamos atravessando, Senhor. Doenças, enfermidades e especialmente, Senhor, este mal que está assolando o mundo inteiro, matando, separando famílias, dividindo opiniões, criando dissensões, buscando culpados, mas nós sabemos, Senhor, que nada acontece na face da terra que não seja com a tua permissão. Então nós te imploramos, Senhor, que tenhas misericórdia dos homens e que, se possível, Senhor, passes da humanidade este cálice de sofrimento que ainda pode ser muito maior. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, Primavera, abençoa, Senhor, especialmente a nossa igreja, as intenções dos nossos corações. Guarda-nos, Senhor, de todos os males. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre a oração. Nós estamos nesse dia tão especial e, assim como eu, você também teve um dia especial na minha e na sua vida, em que você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Você não aceitou Jesus como Salvador porque você achou a igreja bonita, nem os irmãos bonitos, nem que você queria uma religião certinha para a sua vida. Mas se você aceitou genuinamente Jesus, você aceitou porque você ouviu a voz de Deus falando ao seu coração. E ouviu a voz de Deus falando ao seu coração em amor, para perdoá-lo, para dar a você nova oportunidade, a abrir um horizonte novo diante dos seus olhos, e você hoje é uma nova criatura. Deus tem revelado o seu poder, Deus tem revelado a sua majestade a todos os seus filhos. Como dizia o apóstolo Paulo em Romanos, até pelos atributos invisíveis. Mas Deus nos dá uma consciência de que existe um Criador de todas as coisas. Seja através das coisas invisíveis, dos sentimentos, dos acontecimentos especiais da humanidade, seja até pela nossa percepção física, daquilo que nós vemos, daquilo que nós tocamos. Nós estamos num mundo que nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos com a nossa lógica. Mas nós cremos pela fé que nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Que o nosso corpo apenas é uma matéria que vai se decompor e vai virar pó como antes era pó. E o nosso espírito voltará para Deus que o criou. Então, esse é o nosso pensamento. Mas Deus nos revelou, ou se revelou a nós de muitas maneiras. Na história da humanidade, Deus se fez conhecer aos homens
através da figura do Pai, através de anjos, através de revelações especiais. E Deus se revelou de uma maneira especialíssima, através da sua própria encarnação no mundo, como Jesus Cristo, o Jesus Salvador. Mas Jesus nos deixou algo, que é a sua palavra. E nós temos uma comunhão preciosa com Deus. E essa comunhão, maior até que a palavra, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa relação com Deus. Porque a palavra em si, se nós não estivermos com sinceridade de coração e com comunhão com Deus e com vida com Deus, ela para nós serve apenas como condenação. Mas a oração é o momento especial de intimidade que temos com Deus. É através da oração que nós colocamos diante de Deus tudo que vai dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos projetos, das nossas desilusões, das nossas decepções, dos nossos objetivos de vida, dos nossos momentos de agradecimento, também dos nossos momentos de intercessão pelas outras pessoas. Aí você pode perguntar, mas pastor, Deus já nos conhece, Deus sabe o que vai dentro de nós. Por que Deus precisa que nós o busquemos através da oração? Na verdade, Deus não precisa, nós é que precisamos. Porque quando nós buscamos a Deus e nós colocamos diante de Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos objetivos, nós criamos um vínculo, um relacionamento com Deus, e que Ele nos ouve e que Ele também nos fala. E é através da oração que nós ouvimos a voz de Deus. Deus já conhece o que vai no nosso interior, mas nós mesmos não conhecemos. E nós mesmos precisamos aperfeiçoar aquilo que está dentro de nós. E precisamos deixar que o Espírito de Deus comande a nossa vida. E também, quando ouvimos a voz de Deus, nós entendemos quando algo é bom para a nossa vida, quando algo é necessário para a nossa vida ou para a vida dos nossos semelhantes. Oração é algo que faz parte da vida do homem. E na Escritura Sagrada, na Bíblia, todos os personagens importantes oravam a Deus, buscavam a Deus. A gente encontra, por exemplo, Moisés, lá no livro de Êxodo, orando ao Senhor, desde aquele tempo, né? Na elaboração da lei, da legislação da lei de Israel. Nós encontramos o profeta Daniel, também orando ao Senhor. Ana, mãe de Samuel. Ana profetiza, lá em Lucas, no capítulo 2. Nós encontramos Cornélio, em Atos, capítulo 10, versos de 1 a 4. Nós encontramos tantos personagens orando e falando com Deus. Aí você me pergunta, pastor, como é a oração do crente? Qual é a oração eficaz? Como nós podemos saber se a oração deve ou não deve ser feita? Primeiramente, deve haver sinceridade no seu coração. Nós podemos ser insinceros para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, mas nós não podemos enganar Deus em nenhum momento. E Deus atende a oração daquele que ora com sinceridade. O livro de Salmos, capítulo 102, verso 17, diz: Deus atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Porque quando a gente busca a Deus com sinceridade e com honestidade, e dentro da justiça, quando há realmente motivo para a gente buscar a Deus, Deus nos responde da melhor maneira possível. No livro de Provérbios 28, versículo 9, a gente já vê uma forma errada de se buscar a Deus. E diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então não adianta a gente ter uma vida desassociada de Deus,
uma vida sem ter comunhão e sem ter compromisso e querer pedir a Deus as coisas. Porque Deus não ouve a oração do insincero, do injusto, daquele que se desvia dos caminhos do Senhor, daquele que está fazendo coisas erradas aos olhos do Senhor. Deus não vai ouvir essa oração. A palavra de Deus no livro de Tiago, ou na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então nós não podemos orar a Deus com egoísmo na nossa alma, na nossa vida. Nós temos que orar a Deus procurando entender a vontade de Deus, ouvir também Deus na nossa petição e saber quando algo deve e pode ser da vontade de Deus diferente da nossa vontade. Então nós precisamos, primeiramente, estarmos submissos a Deus em humildade. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa foi a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Então, quando nós oramos a Deus, nós devemos ter sinceridade e devemos colocar diante de Deus: Senhor, se possível, me dá esta conquista, me dá esta vitória, me dá este livramento. Mas eu não posso dizer: Senhor, eu consegui o meu livramento porque eu estou te pedindo, porque eu te ordeno que... Não existe isso. Nós precisamos ter humildade de entender aquilo que é da soberana vontade de Deus. Vamos pedir. Vamos dizer: Senhor, se possível, me dá essa vitória, não permitas tal coisa. Mas quando a gente sente que a vontade de Deus é diferente da nossa vontade, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E como dizia Maria: eis aqui a escrava do Senhor. Então precisamos ser escravos de Jesus Cristo, escravos do nosso Deus, na submissão e na humildade. Devemos ter sinceridade na oração. A sinceridade é tudo na vida e na oração do justo. Se ele é sincero, ele fala com o Senhor: Senhor, tal coisa está no meu coração e está na minha vida. Eu intenciono tal coisa, Senhor, se for possível. Concede, Senhor, ao teu servo. E Deus vai conceder de acordo com a sua vontade. Deus nos conhece, mas nós não conhecemos suficiente a Deus e não conhecemos suficientemente a nós mesmos. Por isso precisamos da oração, precisamos dessa comunhão íntima, diária, como precisamos para beber e para nos alimentar. Precisamos dessa comunhão com Deus todos os dias. Nós encontramos vários testemunhos de oração. Eu quero destacar alguns do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 23, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus tinha uma vida íntima de oração, registrada também no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós encontramos outra passagem de Jesus em oração, subindo a um monte. Dessa vez agora foi a noite inteira. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando ao Senhor. Jesus orava toda uma tarde, toda uma noite. Jesus orava, jejuava. E Jesus chegou a dizer aos seus discípulos no jardim do Getsêmani: orai e jejuai para que não caiais em tentação. Então, Jesus, como Filho de Deus, mostrava intimidade com o Pai em oração. Tudo é do Pai. O Pai é maior que o Filho. Jesus, subsistindo como Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então nós que somos a igreja de Jesus, nós precisamos nos revestir da humildade. Da humildade, que nós não somos nada, nós não temos nada. E tudo o que acontece na nossa vida teve a permissão do Senhor. Então vamos nos colocar como instrumentos de Deus. Vamos nos esvaziar do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa prepotência.
Vamos deixar que Deus realize os seus propósitos em nossa vida. Eu quero, meus irmãos, antes da oração final, eu quero deixar uma música, um louvor que fala muito ao meu coração e que é um hino que fala da oração. Eu quero compartilhar com vocês, que vocês prestem bastante atenção à letra desse hino. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos por este dia maravilhoso em nossa igreja, porque estamos reunidos louvando o teu nome, conversando contigo, te pedindo bênçãos, livramentos, te suplicando, ó Deus, por aqueles que estão enfermos nesta hora. Eu quero te pedir pela vida de Leuzeni. Abençoe, Senhor, a tua serva, que está ali na UTI do Hospital Português. Abençoe todas as vidas que têm sido, de uma certa forma, atingidas, não só pela doença, mas também pelo temor, pela separação, pela dor. Abençoa, Senhor, nossas famílias, abençoa o nosso país, abençoa toda a terra. E, se possível, Senhor, passa de nós este cálice.